segundo vídeo sobre equação do segundo grau e nesse vídeo nós vamos discutir como achar o conjunto solução de uma equação do segundo grau. Como que eu resolvo uma equação de segundo grau? Vale a pena a gente comentar, antes de começar a resolver, que alguns enunciados trazem assim: ache o conjunto solução das equações a seguir. Outros enunciados falam assim: encontre as raízes da equação abaixo, tá? Seja um modelo, seja outro, o que ele está pedindo? Resolva a equação. Ok, mas antes vamos discutir esses conceitos. Chamamos de raízes da equação ou solução de uma equação aqueles valores de x que tornam a nossa equação verdadeira. Como assim? Vamos fazer uns exemplos aqui para a gente poder entender esse conceito, ok? Mas anota no caderno aí que a solução de uma equação também é chamada de raiz da equação. Tá legal? E são os valores de x que tornam a nossa equação verdadeira. Por exemplo, dada a equação do segundo grau, x2 mais 5x menos 6 igual a 0. X igual a 1. É uma raiz dessa equação? É uma solução dessa equação? Como que eu poderia verificar isso? Eu vou pegar a minha equação e todo x que aparecer vai ser substituído por 1. A nossa equação é a seguinte: x2 mais 5x menos 6 igual a 0. E no lugar do x, eu vou testar 1. Eu vou calcular. Se eu encontrar uma equação verdadeira, 1 é solução da equação. Se gerar para a gente um absurdo qualquer, então não é uma das soluções. Vamos lá? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado vale 1. 5 vezes 1, 5. Menos 6 igual a 0. Vamos resolver? 1 mais 5, 6. 6 menos 6 é igual a 0? Sim. Então, essa equação ela é verdadeira e 1 é uma das soluções da nossa equação. Ok? Menos 2 é uma solução dessa equação? Vamos testar? Bora comigo? A minha equação é x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a 0. E agora o valor que a gente vai testar é o x igual a menos 2. Então, eu vou colocar no lugar do x o valor sugerido e vamos calcular. Menos ao quadrado é mais, 2 ao quadrado é 4, então menos 2 ao quadrado é mais 4. Menos 5 vezes menos 2, ó, menos vezes menos é mais, 5 vezes 2 é 10. Menos 6 igual a 0. 4 mais 10, 14. 14 menos 6 dá 8. 8 é igual a 0? Não. Gerou um absurdo matemático, então menos 2 não é uma das raízes da nossa equação. Lembrando que se a equação é do segundo grau, ela possui até duas raízes diferentes, ou seja, ela tem até duas soluções distintas ali. Vamos verificar então agora o menos 6 e o 5. Dá uma pausa no vídeo e descobre para mim outra solução para essa equação. Pausa no vídeo agora e eu passo a bola para vocês. Valendo! Bora testar então agora, dentre o menos 6 e o 5, qual é a outra solução da nossa equação. Vem comigo. Vou pegar a minha equação, x2 mais 5x menos 6 igual a 0. E agora no lugar do x vamos colocar o menos 6 para ver o que dá. Vamos lá? Menos ao quadrado é mais, 6 ao quadrado 36. Então, menos 6 ao quadrado, 36 positivo. Mais vezes menos, menos 5 vezes 6, 30. Menos 6 igual a 0. Bora operar comigo. 36 menos 30 dá 6 positivo, com 6 em negativo. Dá 0? Sim. Logo, menos 6 também é
é uma raiz da nossa equação. Se a equação é de segundo grau, e nós sabemos que o 1 e o menos 6 são as raízes dessa equação, se ela é de grau 2, ela tem duas soluções. Nenhum outro valor aqui vai dar certo. Mas, de toda maneira, a gente vai verificar o 5. Bora comigo. A equação agora é a mesma, ó, x2 mais 5x menos 6 igual a 0. Porém, no lugar do x, nós vamos testar o 5, já esperando que ele não seja uma das raízes, porque se ela é de grau 2, ela tem duas soluções, e nós já sabemos que o 1 e o menos 6 são soluções dessa equação. Vamos comigo. 5 ao quadrado, 25. Mais com mais é mais, 5 vezes 5, 25, menos 6, igual a 0. 25 mais 25, 50. 50 menos 6, dá 0? Não, de jeito nenhum, né? Então, 5 não é uma solução da nossa equação. Já vimos, então, que para verificar se um determinado número é ou não raiz da nossa equação, é ou não solução da nossa equação, basta substituir o valor dado na equação, ok? Então, agora nós vamos discutir os casos de, sem que ele me dê as raízes para eu testar, como que eu encontro as soluções ou as raízes da nossa equação. Só que nesse vídeo nós vamos ver apenas equações de segundo grau incompletas. E no nosso vídeo 3, nós vamos aprender a resolver a equação de segundo grau completa, ok? Vem comigo. Vamos lembrar primeiro, o que é uma equação do segundo grau incompleta? Equação de segundo grau é toda a equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a 0. E o nosso primeiro caso de equação incompleta é quando a nossa equação tiver o b igual a 0, quando ela for do tipo alguma coisa x2 mais o termo independente igual a 0. Reparem que nesse modelo de equação não tem a incógnita x elevado a 1, ok? E aí, como que eu faço para encontrar o conjunto solução? Como que eu faço para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau em que o coeficiente b é nulo? Olha, 2x2 menos 8 igual a 0, ou menos x2 mais 3 igual a 0. Lembra na equação de primeiro grau que tinha aquela regrinha assim, olha, quem tem x para um lado, quem não tem para o outro? Aqui vale essa regrinha. O que nós vamos fazer é isolar a incógnita. Eu vou deixar quem tem x de um lado da igualdade e quem não tem, vai para o outro, ok? Então aqui, ó, 2x2 menos 8 igual a 0. Quem tem x, fica. Quem não tem, vai para o outro lado. E o menos 8, ao passar pela igualdade, troca o sinal e passa para lá positivo. O 2 está multiplicando o x ao quadrado. E se aqui ele está multiplicando, ao passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Ok? E eu vou chegar em x2 igual a 4. Bom, se o que está somando passa para lá subtraindo, o que está subtraindo passa somando, o que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, o que está dividindo passa para lá multiplicando. Pergunto a vocês, como que eu faço para passar o elevado a 2 para o outro lado da igualdade? Qual é a operação inversa da potência? Isso aí, raiz. Então, se aqui eu tenho que x ao quadrado é igual a 4, significa que o x é mais ou menos a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, o conjunto solução é x igual a 2 ou x igual a menos 2. Por quê? Porque tanto 2 quanto menos 2, quando elevados ao quadrado, dá 4. Não esquece aí do nosso mais ou menos raiz do número que sobrar lá pra gente. Vou fazer mais uma com vocês e já já eu passo a bola para que vocês tentem fazer e encontrar a solução de duas equaçõezinhas aí para mim em que o b também for 0. Vamos lá?
recapitulando. Primeiro passo, quem tem x de um lado, quem não tem do outro. Vamos isolar o nosso x na brincadeira. Então, aqui eu tenho menos x2 igual a, o 3 está positivo, passa para lá, negativo. Todas as vezes que a nossa incógnita ficar negativa, vale aquela regrinha básica, né? Que é multiplicar toda a equação por menos 1, porque quando a gente multiplica os dois lados da igualdade, a nossa equação ela não se altera. Então, aqui vai ficar x2 positivo e menos 3 multiplicado por menos 1 dá 3 positivo. Então, x igual a mais ou menos, o expoente passa para lá na forma de raiz, mais ou menos raiz de 3. O que significa que o x igual a raiz de 3 ou x igual a menos raiz de 3 são soluções da nossa equação. Outra coisa que é muito comum na equação de segundo grau é quando a gente tem mais de uma solução, a gente costuma chamar o primeiro resultado de x' e o segundo resultado de x duas linhas, só para que a gente consiga diferenciar um do outro, ok? Então, nesse caso aqui, o x' raiz de 3 e o x duas linhas menos raiz de 3. Então, quem tem x de um lado, quem não tem, para o outro, todas as vezes em que o nosso b for nulo. Vou fazer dois exemplos aqui agora, os dois exemplos a seguir. Pausa no vídeo que eu volto corrigindo. Valeu! Vamos junto? 3x2 menos 27 igual a 0. Então, eu tenho 3x2 igual a 27 positivo. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x2 igual a 27 dividido por 3. x2 igual a 9. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 9. x', raiz de 9, que é 3. E o x duas linhas, menos raiz de 9, que é menos 3. Quem acertou? Parabéns! Vamos corrigir o outro. Ó, menos x2, menos 5x2, passa para lá o 25 como menos 25. Nossa incógnita está negativa, então vamos multiplicar toda a equação por menos 1. Então, aqui eu tenho 5x2 igual a 25. O 5 está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. 25 dividido por 5. Ok? Bom, 25 dividido por 5 dá 5. Então, x é mais ou menos a raiz de 5. Conclusão, x'. Vou escrever aqui. Raiz de 5 e x duas linhas menos raiz de 5. Quem acertou? Parabéns e vamos juntos agora então para o nosso segundo caso de equação do segundo grau incompleta. Bora lá. No primeiro caso nós vimos que uma equação incompleta com b igual a 0. Eu jogo x para um lado da igualdade, quem não tem x para o outro lado da igualdade. O nosso segundo caso de equação incompleta agora é quando c for 0. Ou seja, quando a nossa equação for do tipo alguma coisa x2, alguma coisa x igual a 0 e agora não tem mais o termo independente. Por exemplo, 2x2 menos 8x igual a 0 não tem termo independente. x2 mais 3x igual a 0 não tem termo independente. Ou nós podemos dizer também que o termo independente é nulo. Não é mesmo? Bom, o que eu faço para resolver, para achar as raízes, o conjunto de solução de uma equação do segundo grau que não aparece para a gente aqui o termo independente e a regrinha é a seguinte: devemos usar fatoração. Como assim fatoração? Nós vamos colocar o fator comum x em evidência e aí nós vamos igualar os termos dessa multiplicação a 0. Vamos lá? Olha, 2x2 menos 8x igual a 0. O que os dois termos dessa subtração têm em comum? Ah, os dois têm x.
posso botar o x em evidência? Posso. Ah, não, mas ele tem mais do que só o x, ele tem o 2, também é comum. Posso colocar o 2x em evidência ao invés de x? Pode também. E agora vale a pena a gente comentar que tanto faz colocar só o x ou o 2x em evidência que vai dar certo do mesmo jeito, ok? Então vamos, coloquei o 2x em evidência, agora vamos dividir. 2x2 dividido por 2x, sobra x. Menos, tá aqui. 8x dividido por 2x, dá 4. E nós transformamos a nossa subtração numa multiplicação. 2x vezes o parêntese. Quando eu tenho o produto de dois números com resultado nulo, significa que ou o 2x vale 0, ou x menos 4 vale 0. Caso contrário, não teria como uma multiplicação dar 0. Então, a partir do momento que nós colocamos o fator comum em evidência, o que nós vamos fazer é igualar os dois termos da multiplicação a 0. Então, vamos? Daqui eu concluo que ou o 2x é 0, ou o x menos 4 é 0. Ok? Se o 2x é igual a 0, o x' vai ser 0 dividido por 2. 0. Se x menos 4 é 0, então significa que o x duas linhas, o menos 4 passa para lá, positivo. E as raízes da nossa equação, então, 0 e 4. Ok? Vamos mais uma juntos, já já eu passo a bola para vocês. Então vamos lá. Menos x2 mais 3x igual a 0, não tem o termo independente, então a resolução consiste em usar a fatoração. Vamos lá. O que o x2 e o 3x têm em comum? O x. Então, eu vou colocar o x em evidência e vou dividir termo a termo para descobrir o que ficou dentro do parêntese. Ó, menos x2 dividido por x dá menos x. Mais 3x dividido por x dá 3. Depois, vamos igualar os dois termos da multiplicação a 0. Então, x igual a 0 ou menos x mais 3 igual a 0. X igual a 0 não tem nada o que fazer. Então, aqui já é uma das raízes. 0. Menos x mais 3. Quem tem x de um lado, quem não tem, do outro. Minha incógnita ficou negativa, eu vou multiplicar por menos 1. Então, x igual a 3 é a nossa segunda raiz. Ok? Então, as raízes da primeira equação, 0 e 4. As raízes da segunda equação, 0 e 3. Vale a pena aqui a gente chamar a atenção para uma observação interessante. Todas as vezes em que o C é 0, uma das raízes é nula. E a outra? A outra você encontra a partir do cálculo. Ok? Então agora eu vou apagar essa resolução. Vou deixar com vocês dois exemplos. Pausa no vídeo. E agora é com vocês. Já já eu volto corrigindo. Vamos corrigir então agora as que eu deixei com vocês. Valendo a pena chamar a atenção para aquele detalhe que eu comentei anteriormente. Sempre que o C é 0, uma das raízes é nula. Observaram isso aí? Vamos corrigir? 3x2 menos 27x igual a 0. Vou colocar em evidência o fator comum. Quem colocou só o x em evidência? Ou quem colocou 3x em evidência, vai chegar no mesmo conjunto de solução. Tá legal? Não existe só uma maneira de resolver. Quem colocou o x ou quem colocou o 3x vai conseguir chegar nas raízes do mesmo jeito. Por quê? Porque as raízes elas não se alteram, independente do critério de resolução. Tá legal? Então vamos lá. 3x2 dividido por 3x, sobra x, menos, tá aqui. E 27x dividido por 3x dá 9. Agora eu vou igualar cada termo. Daqui eu tenho que ou 3x é 0, ou x menos 9 é 0. Ok?
Passo 3 dividindo, 0 dividido por 3 é 0. O menos 9 passa para lá positivo, então o nosso x, duas linhas, é 9. As raízes dessa equação, 0 e 9. Quem acertou? Parabéns! Vamos para a segunda. Eu vou colocar aqui o 5x em evidência. Ah, e se eu tiver colocado menos 5x? Dá certo também. E se eu tiver colocado só o x? Dá certo também, tá? Eu vou colocar o 5x em evidência e vamos dividir. Menos 5x2 dividido por 5x dá menos x, mais 25 dividido por 5x dá 5. E daqui eu vou concluir que ou o 5x é 0, ou menos 5 menos x mais 5 é 0. Passa o 5 dividindo, 0 dividido por 5 dá 0, o nosso x'. A minha incógnita vai ficar negativa. Eu vou multiplicar por menos 1 e daqui eu vou concluir então que o x igual a 5 e essa é a nossa segunda raiz. Parabéns para quem acertou e vamos para o nosso caso 3 de equações incompletas de equação de segundo grau. Bora comigo. Bom, o caso 1, o B era 0. Caso 2, o C era 0. Caso 3, o A é 0. Mentira, não tem como o A ser 0, senão ela deixa de ser de segundo grau. Então, caso 3, B e C são nulos. Então, agora a minha equação ela é do tipo AX2 igual a 0. Lembra comigo, o A nunca vai ser 0, senão a equação deixa de ser quadrática, beleza? Então, vamos ter equações desse tipo, ó. 2x2 igual a 0, ou menos x2 igual a 0, ela não tem x e nem termo independente, tá? Vamos resolver isso daqui então, fazendo o seguinte. Eu vou isolar x de um lado e quem não tem x do outro. Então, eu vou fazer 2x2 igual a 0, 2 está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. 0 dividido por 2, 0. Se x ao quadrado é 0, significa que o x é igual a mais ou menos raiz de 0. E quanto é a raiz de 0? 0. Então, eu consegui concluir que tanto x' quanto x duas linhas valem 0. Não tem outro valor que satisfaça essa equação a não ser o 0. Por quê? Porque sempre que eu tenho produto de dois termos para dar 0, um deles tem que ser 0. O 2 não tem como ser 0, então só sobra para o x ser igual a 0. Não tem outra solução, senão a solução nula. Olha lá no segundo caso. A incógnita está negativa. Multiplica por menos 1, vai ficar x2 igual a 0, então x igual a mais ou menos a raiz de 0. Conclusão, x' é 0, x duas linhas também. Para que vocês consigam verificar essa propriedade, que é o seguinte, sempre que não tiver nem B nem C, então as raízes serão nulas, eu vou deixar dois exemplos para vocês tentarem resolver e vocês vão conseguir verificar para mim essa propriedade, ok? Então eu vou apagar aqui e vou deixar com vocês as duas para que vocês percebam essa propriedade. Pausa no vídeo e resolvam bonitinho que eu volto a conferir. Fui. E aí, perceberam que não cabe outra solução senão 0 quando não tem nem B e nem o C? Olha só, x2 igual a 0 dividido por 3, então x2 igual a 0, x igual a mais ou menos a raiz de 0, x' e x duas linhas, nulo. Incógnita está negativa, multiplica por menos 1. 5x2 igual a 0, x2 igual a 0 dividido por 5. Então, x2, 0 dividido por 5 é 0. X igual a mais ou menos a raiz de 0. De novo, tanto x' quanto x duas linhas, nulos, ok? Se o B e o C forem iguais a 0,
não tem outra solução senão essa. Bom, nós vamos encerrar esse momento agora e vamos para a nossa terceira videoaula. E nela nós vamos aprender a resolver a equação de segundo grau completinho, quando A, B e C forem diferentes de zero. Nos vemos lá. Beijo, beijo.